Então, boa noite, pessoal. Um prazer ter vocês aqui. Vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, que são os ajustadores de pensamento, e outro assunto que eu também gosto muito, que é a nossa carreira ascensional. É muito legal a gente poder saber, que a gente está aqui na Terra, vai ficar por aqui uns 80, sei lá, 90 anos, e que depois, milhões e milhões de anos, só aprendendo, só passando por todas as esferas, e ganhando experiência e ganhando conhecimento até chegar no paraíso, nos braços do Pai, né? Então, é uma coisa desafiadora, mas que, para mim, que adoro estudar, para mim parece uma aventura fantástica. Então, eu queria pedir um minutinho de silêncio para vocês, só para a gente fazer uma meditaçãozinha e se colocar mais calminhos todos, e a gente já vai começar. Que a consciência divina tome conta de nós e que somente a energia do inefável possa se manifestar através dela. Que a nossa consciência vibre na luz para que a consciência do inefável possa se manifestar através dela. Amém. Então, vamos lá. Essa foi uma apresentação que eu fiz lá no Encontro Nacional, que teve esse ano. O tema do encontro eram os ajustadores de pensamento, até o pessoal que organizou o encontro, a Estela, o Milton, o pessoal falava, a Lilian, falava que era um encontro de ajustadores. E foi mesmo um encontro maravilhoso, muito rico, eu saí bastante feliz de lá, e foi realmente um encontro de ajustadores. E a minha parte, né, ficou de falar sobre os ajustadores do pensamento e a nossa carreira ascensional. Então, vamos lá. Existe para nós um plano divino, né? Então, nós, mortais, a gente tem o privilégio de começar a nossa ascensão em direção ao Pai bem aqui na Terra, ou no nosso planeta de origem, né? Quando a gente escolhe alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Quando a gente constrói a nossa alma, que é o nosso veículo de ascensão. E essa jornada, ela continua por toda a eternidade, e depois que a gente morre, né? E aí a gente começa a nos mover para uma nova fase de ascensão, que começa lá no mundo das mansões. É o primeiro passo que a gente dá quando sai daqui. E para mim, o mundo das mansões é aquilo que Jesus falou, as muitas moradas da casa do Pai. O nosso caminho é ascensional, da imperfeição para a perfeição. E nós somos, a gente sabe, seres de origem animal, o nosso mundo é um mundo evolucionário, mas a gente vai poder transitar por todo o universo, por todo o superuniverso, até chegar na Ilha do Paraíso. No início dessa carreira ascensional, nós somos chamados de peregrinos ascendentes. Eu acho bastante poético isso, peregrinos ascendentes. E quando a gente chega lá no paraíso, nós seremos reconhecidos como finalitores. A gente passa a fazer parte do corpo de finalidade. Então, vamos ter agora um breve resumo dessa nossa carreira ascensional, juntamente com o nosso guia, o nosso GPS, que é o nosso ajustador do pensamento. É ele quem vai dando a direção para a gente, né, de como a gente deve fazer para chegar até o paraíso. E ele é um GPS bastante paciente, porque ele fala, agora você vira à esquerda, e a Sueli vai lá e vira à direita. E aí ele fala, recalculando, e aí ele fala de novo, agora você vai reto, e a Sueli dá ré e volta para trás. Recalculando, então ele é muito paciente com a gente, e ele quer, na verdade, se fusionar com a gente e continuar na carreira até o paraíso. Então, vamos começar agora a falar sobre esse tema, de acordo com o que eu compreendi, né, do que eu li no livro de Urântia. Eu sempre digo que as palestras são maravilhosas, as aulas, as apresentações, mas não tem nada melhor do que você ler o livro e você ter a sua interpretação. Outra coisa que eu queria dizer também é que eu gosto muito de colocar figuras nos meus slides.
Só que essas figuras é a minha interpretação também, porque o livro de Urântia não tem nenhuma figura, né? Então, é só uma maneira de tornar mais leve esse conhecimento. Então, vamos lá. Se funcionar. O livro nos diz: há na mente de Deus um plano que abraça cada criatura de todos os seus imensos domínios. E esse plano é um propósito eterno de oportunidades sem fronteiras, de progresso ilimitado e de vida eterna. E os tesouros infinitos dessa carreira sem par lá estão para recompensar a vossa luta. E eles dizem também que a morte é um portal para a vida eterna. Olha só. O amor pela aventura, a curiosidade e o pavor à monotonia são traços inerentes à natureza humana em evolução. Eles não foram colocados em vós apenas para perturbar-vos e incomodar-vos durante a vossa curta permanência na Terra, mas antes para sugerir-vos que a morte é apenas o começo de uma interminável carreira de aventuras, uma vida perpétua de antecipação, uma viagem eterna de descobertas. Isso me desafia muito e me deixa muito feliz. Jesus, quando esteve aqui, ele nos disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, embora morra, ainda viverá. Em verdade, todo aquele que viver e acreditar em mim, nunca morrerá. E nessa apresentação, eu vou começar falando sobre a nossa carreira ascensional, que se inicia aqui em Urântia e que realmente se torna mais e mais ativa após a nossa morte física. E o livro nos conta que existem 3 tipos de morte. Primeiro, a morte espiritual, ou a morte da alma, quando o homem mortal rejeita a sobrevivência eterna. Ele fala: não, eu não acredito em Deus, eu não quero continuar, eu acho tudo isso uma besteira. E assim, de todo o coração ele fala: eu não quero continuar. Então, acontece nesse momento a morte espiritual. É como se a pessoa nunca tivesse existido. Segundo, a morte mental ou intelectual ou a morte da mente, quando os circuitos mentais essenciais da vontade humana tiverem sido destruídos, a despeito da continuação de funções do mecanismo vivo do corpo físico. Então, por exemplo, uma pessoa que tem morte cerebral, ela não tem mais livre-arbítrio, ela não é mais volitiva, ela não pode decidir o que ela vai fazer, né? Então, ela tem uma morte mental, só o corpo dela, o corpo físico dela está lá. E o corpo físico sem a mente não é capaz de tomar decisões. Então, o livro considera isso como uma morte mental, ela não tem mais a capacidade de escolher nada. E a terceira é a morte física, a morte do corpo e da mente, quando o corpo físico eletroquímico deixa de funcionar. Essa é a morte mais comum que a gente está acostumado a ver, né? Então, nos mundos de luz e vida, o fenômeno da morte, olha só, ele vai diminuindo cada vez mais. Porém, eles dizem que ainda que a morte, que ninguém mais precise passar pela morte física, você possa se fusionar nos mundos em luz e vida aqui na Terra mesmo, né? Teoricamente, ela não ocorreu em nenhum universo, quer dizer, em alguns planetas ela já ocorreu, mas não aconteceu ainda em nenhum superuniverso do espaço-tempo. O superuniverso número 1 não teve ainda esse fenômeno em todas as pessoas, o número 2, o número 3 é o 7º, que é o nosso. Significa que, embora existam planetas em luz e vida, esse estágio ainda não está completo nos superuniversos, né? E aí, o que a gente pode perguntar? A gente pode perguntar assim: a morte pode ser evitada? E o livro nos diz: sim, a morte pode ser evitada. A maioria dos seres evolucionários avançados, cidadãos dos mundos que vivem já na era final de luz e vida, eles não morrem. Eles são transladados diretamente da vida na carne para a existência moroncial. E essa experiência cresce em uma frequência proporcional ao progresso evolucionário do planeta.
Inicialmente, apenas uns poucos mortais alcançam os níveis de progresso espiritual necessário para essa transferência. Mas nos planetas em que os Dainais, né, os filhos instrutores da Trindade, já chegaram, já apareceram, ocorrem mais e mais fusões com o ajustador. E a época do fim da missão desses filhos instrutores, desses Dainais, aproximadamente 1/4 dos mortais desse planeta fica livre da morte natural. Então, eles se fusionam ainda em vida. E como que é essa morte lá nos mundos de luz e vida, que se Deus quiser a gente vai chegar, sei lá, em 1000, 2000 anos, não sei. Muitos candidatos à fusão podem ser reunidos ao mesmo tempo no templo soberano planetário. E muitos reúnem para testemunhar a ascensão dos seus entes queridos. Então, não é mais como aqui na Terra, que quando morre alguém da nossa família, a gente fica triste e chora, né? Lá, os funerais são ocasiões de alegria suprema, de profunda satisfação e de esperança inexprimível. Por quê? Porque é como se a pessoa tivesse passado de ano, né? Ela não precisa mais ficar presa aqui no corpo físico, ela não precisa mais ficar presa no planeta. Ela pode iniciar a carreira de aperfeiçoamento dela no sistema, no universo local, no superuniverso e lá em Avona e no paraíso. Quando o mundo atinge o 4º estágio de luz e vida, a gente sabe que luz e vida tem 7 estágios, né? Então, quando o mundo atinge o 4º estágio da era de luz e vida, mais da metade dos mortais passam a deixar o planeta por meio do traslado entre os vivos, ou seja, eles não passam mais pela morte física. E como que é a fusão com o ajustador ainda na carne mortal? A gente já tinha ouvido falar disso na Bíblia, em outros livros, e o livro de Urântia também nos fala sobre isso. Essa fusão durante a vida física consome instantaneamente o corpo material. Os seres humanos que testemunhassem um tal espetáculo apenas observariam o mortal que se traslada desaparecer em carruagens de fogo, como é o que aconteceu com Enoque e Elias, né, que a gente leu na Bíblia e em outros livros sagrados. A maioria dos ajustadores que transladaram os seus sujeitos de Urântia eram altamente experientes e já haviam sido previamente residentes em inúmeros mortais de outras esferas. Então, sobre os ajustadores do pensamento, a gente sabe que existem várias classificações deles, né? Que tem os virgens, que eles falam que nunca habitaram nenhum ser humano, e os mais experientes, aqueles que habitaram o ser humano por algum motivo. Esse ser humano não se fusionou, né? Ele se perdeu, ou ele se fusionou ao espírito ou ao filho eterno, e o ajustador então passa a habitar um outro ser humano, e esse também não se fusiona, vai para outro, até que um ser humano se fusione com ele, e aí ele é personalizado, não mais vai habitar nenhum ser humano, né? Mas o que eles estão dizendo aqui é que já houveram alguns casos, né, desse fusionamento em vida aqui em Urântia, e que os ajustadores desses seres humanos eram altamente experientes. E o que é a ressurreição? A ressurreição, né, você morreu, você vai ressuscitar. A ressurreição é o reencontro da alma e do ajustador. Então, o livro fala para a gente que existem 3 situações distintas da ressurreição de um mortal. Primeira, ser ressuscitado ao 3º período, que foi o que aconteceu com Jesus. Então, quando um mortal houver, ainda em vida, atingido o 3º círculo psíquico ou cósmico, e já possuir um guardião seráfico pessoal do destino. Então, esses são 7 círculos, né? A gente começa no 7º círculo psíquico e vai, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai passando de círculo. Aquelas pessoas que estão no 3º, ou no 2º, ou no 1º círculo cósmico, ou círculo psíquico, ela já tem um guardião seráfico para ela só. Na verdade, os guardiões seráficos, eles andam em pares, né? Não é feminino e masculino, mas, sei lá, são 2 energias complementares
complementares, possivelmente positiva e negativa. Então, essa pessoa já atingiu pelo menos o terceiro círculo e já possui um par de guardião seráfico para ela, sozinha. Então, ele pode ser ressuscitado ao terceiro período. Segundo tipo de ressurreição é aguardar por uma ressurreição milenar, né? Uma ressurreição que ocorre a cada 1000 anos, uma ressurreição especial, que eles chamam. O que a gente não sabe, ou pelo menos o que eu não sei, é como é que conta esses 1000 anos, né? Então, eu não sei explicar isso, mas ela é chamada de ressurreição milenar e é chamada de especial também. E a terceira possibilidade é ser ressuscitada somente na dispensação planetária. Essa dispensação planetária, ela ocorreu com a vinda do príncipe planetário aqui para Urântia, né? Então, já havia, Andon e Fonta já tinham quase 500 mil anos desde que eles apareceram, quando veio o príncipe, e quando veio o príncipe, houve essa dispensação planetária. A segunda foi com a vinda de Adão e Eva, há 40 mil anos, mais ou menos, 38, 39, e a terceira dispensação planetária foi em Pentecoste com a ascensão de Jesus. Então, são esses 3 tipos de ressurreição pelas quais a gente pode passar. Alguns mortais podem ser detidos por um tempo no sono da morte até que haja uma ressurreição milenar. Ou então, até mesmo que se complete o julgamento dos seus assuntos do seu mundo, e então serão repersonalizados em massa ao final da dispensação planetária corrente. É importante dizer que essa condição de poder avançar nos mundos das mansões ao terceiro período, né, ela só pode ocorrer no mundo quando houve uma auto-outorga de um filho do paraíso nesse mundo evolucionário. Aqui no nosso caso, em Urântia, foi com a vinda de Jesus, que é o filho criador, filho do paraíso, que veio para cá. Então, houve, a partir dessa data, a gente pode, um ser mortal, né, que atinge o terceiro ciclo cósmico, ele pode prosseguir diretamente para as mansões a partir do terceiro período. Eles falavam terceiro dia, mas não é terceiro período. Antes dos dias de Jesus aqui, todas as almas dormiam até as ressurreições milenares, ou então até as dispensações planetárias. E como nós somos após a ressurreição? Então, a gente morreu, né? Teve a morte física, a gente dormiu e houve a ressurreição. Independente do terceiro período, independente de ser milenário, independente de ser dispensacional. O que acontece? A gente passa por 570 transformações progressivas na vida moroncial. 8 no sistema, né, de Satânia, 71 na constelação e 491 nas esferas de Salve. Então, eu vou explicar isso mais detalhado lá na frente. Mas isso significa que, na medida em que a gente for passando pela vida moroncial de Nébadon, os supervisores do poder moroncial vão nos provendo sucessivamente com 570 corpos moronciais, cada um constituindo-se numa fase da nossa transformação progressiva, cada um mais sutil que o outro. Então, desde o momento em que houvermos deixado esse mundo material até nos tornarmos um espírito do primeiro estágio lá em Salvington, nós iremos passar exatamente por 570 mudanças moronciais diferentes e ascendentes. A gente vai tendo corpos cada vez mais sutis. Como? Como é que isso acontece? Então, após a morte física, o corpo material retorna ao mundo elementar do qual ele proveio. Mas perduram 2 fatores não materiais da personalidade sobrevivente. Quais são eles? O ajustador do pensamento que habitou nossa mente, que leva consigo a transcrição da memória da carreira mortal, então todas aquelas memórias de valor, e que se dirige para Divinington, aguardando a ressurreição ou não desse ser,
Divino, então, é onde moram todos os ajustadores do pensamento e ficam lá nas esferas sagradas do Pai, lá no paraíso. E o segundo fator é a alma imortal moroncial do ser humano falecido, que fica sob a custódia do guardião do destino, do serafim guardião, né? Desse mortal, que a gente costuma chamar de anjo da guarda. Então, é a reunião do ajustador e da alma o que reconstitui a personalidade sobrevivente e que nos reconscientiza no momento do despertar moroncial. Então, continuando, a reconstituição da personalidade, que é a nossa identidade. Vamos lá, ver como que é. Então, acontece a fabricação de um corpo novo, que é o corpo moroncial, que não é nem espiritual e nem físico, é uma realidade intermediária, que vai se utilizando cada vez mais, né? Até, lembra que eu falei que a gente vai passar por 570 mudanças? Então, cada vez mais ele vai se utilizando, e dentro desse novo corpo moroncial, a variante moroncial da mente cósmica passa a ser religada aos seus circuitos. Então, a nossa mente é religada. Não a nossa mente física, porque essa morre. Na minha concepção, essa mente moroncial cósmica é a nossa alma, que é a mente que eu acredito ser a mente do mundo das moronças. O retorno do ajustador para a criatura moroncial que aguarda significa o seguinte: o ajustador, que é o custódio da identidade desse ser mortal ascendente, estará presente à reconstituição da personalidade para outra vez assumir o papel de guia do eu sobrevivente. Então, nosso ajustador do pensamento continuará com a gente lá nas morôncias, né? Porque ele quer se fusionar com a gente. Pelo menos, a última chance que a gente tem é quando chega lá em Salvington. E o anjo guardião, que está de posse da nossa alma e outorga a essa entidade moroncial a forma mente e corpo moroncial, que na minha opinião é a alma, enquanto confia essa alma a vinculação eterna com o ajustador. E isso completa a reconstituição da memória, do discernimento interior e da consciência. E tudo isso se revela, né, se significa a nossa identidade. Então, a memória mortal das relações das personalidades que têm valor cósmico sobreviverá. Em toda a carreira ascendente, nós reconheceremos e seremos reconhecidos. Nós teremos a consciência plena da continuidade da vida. Então, diferente do que explicam algumas religiões e algumas filosofias, que dizem que a gente morre e esquece o que a gente foi, segundo o livro de Urante, a gente não vai esquecer nunca, né? A nossa personalidade o nosso ajustador do pensamento vai entregar para a nossa personalidade todas as memórias de valor. Claro que eu não vou me lembrar do que eu almocei ontem, mas eu vou me lembrar que eu conheci essa pessoa e que ela foi importante para mim. Eu vou me lembrar que um dia eu fiz determinado trabalho, importante, né, de valor espiritual. Então, todas essas memórias de valor a gente leva com a gente, inclusive quem a gente é. E quando a gente chegar, sei lá, passou bilhões de anos, eu encontro o Irineu, lá em Avona. E aí eu vou falar, olha, o Irineu que eu conheci em Urântia. Por quê? A minha personalidade vai reconhecer a personalidade dele. As personalidades são a nossa identidade, elas são únicas. E elas são reconhecíveis em qualquer lugar que a gente esteja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus esteve aqui, ele nos contou isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim como os Adãos e Evas, quando vêm aqui para um planeta evolucionário, eles vêm pela elevação biológica das raças, um filho auto-otorgado, no caso Jesus, vive e morre pela elevação espiritual das raças mortais em um mundo. Ele estabelece o caminho vivo e novo.
Em Urântia, o isolamento na rebelião de Lúcifer havia suspendido o procedimento pelo qual os mortais podem passar com a morte diretamente à margem dos mundos das mansões. Antes dos dias de Micael, que é nosso Jesus aqui em Urântia, todas as almas dormiam até as ressurreições dispensacionais ou até as ressurreições milenares especiais. Até mesmo Moisés não foi permitido ir para o outro lado até a ocasião da ressurreição milenar especial. E foi Caligástia, o nosso príncipe planetário caído, que se opôs a essa liberação de Moisés. Desde o dia de Pentecostes, todos os mortais de Urântia podem prosseguir diretamente para as esferas moronciais. Sussu, Oi. eu posso interromper ou tu quer deixar Claro. para o final? Pode. As ressurreições milenares, então, eu acho que eles dizem em algum lugar, né? Elas são a cada 1000 anos, assim, né? A cada milênio do nosso tempo, né? Mas conta de... essa é a minha dificuldade, assim, em todos os fóruns que eu participei, não tem uma coisa fechada. Acho que quando Jesus veio, teve uma dispensacional, né? Isso, é. E aí, será que dali 1000 anos teve uma milenar? Então, a gente não sabe, porque o livro, na verdade, não fala, né? Fica difícil de entender essa milenar. É a partir de quando, né? Então, eu não sei dizer também. Eu imagino que seja, que teve uma 1000, mas aí agora já teria, ou já deve ter tido outra há pouco tempo. Então, mas aí, independente do... não sei dizer. Não sei se tem a ver também com os serafins que cuidam de 1000 pessoas, não sei. Henrique, pode falar. Obrigada. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Olha, na verdade, não está clara essa questão da ressurreição milenar no livro. A questão é se o indivíduo que morreu ele fica necessariamente por 1000 anos adormecido. Então, nesse caso, a cada dia teria uma ressurreição milenar para os indivíduos que morreram 1000 anos atrás, né? Ou, se acontece a cada 1000 anos, contando, vamos dizer, da data da vinda de Jesus, acontece uma ressurreição milenar. Então, poderia, nesse caso, acontecer de um indivíduo que morreu há 10 dias ficar só 10 dias dormindo e ressuscitar naquela... Mas aí não é justo. Nós não estamos entrando no mérito de justiça. O revelador não deixou claro como é que acontece isso. Então, o importante é que você tem essa situação onde o indivíduo que alcançou o terceiro círculo ressuscita no terceiro período. Depois, outros vão para essa ressurreição milenar, que no pior cenário significa que o indivíduo vai ficar 1000 anos dormindo, né? No pior cenário. No melhor, se for com sorte, e dependendo da interpretação desse negócio, de como realmente acontece, não vai ficar 1000 anos, de repente fica 3. Eu acho que não fica 3 períodos, porque não faz sentido. Não seria justo. Mas eu acho que esse não é o ponto relevante. O ponto relevante é de que existe um grupo de pessoas que participa dessa ressurreição milenar. E existem aqueles que não participam nem da primeira, nem da segunda, e vão lá para a dispensação planetária, que não tem um prazo para acontecer. Pode levar 2000 anos para acontecer, 1000 anos, ou pode levar 50 mil, nós não sabemos quanto ou 500 mil, no caso daqueles que... Exatamente. Então, é isso. Mas o livro também fala, olha, vocês não se preocupem com isso do ponto de vista de estar ou não dormindo esperando a ressurreição, porque a gente fica inconsciente, não sabe. Aí você vai dar spoiler da minha apresentação. Isso, então pronto, acabou. Obrigada. Desculpa. Não, imagina. Brincando. Obrigada.
Mais alguém? Pode falar, Franklin, mas você está mudo. Pode falar? Pode Agora falar. já posso falar? Pode falar, Franklin. Então, é o seguinte, é uma coisa que eu sempre duvido, não? Ou seja, imagino, por exemplo, uma pessoa que ressuscita depois de 2000 anos, por exemplo, na época de Jesus, que ressuscitaram. Essa pessoa está mentalmente, intelectualmente muito atrasada e vai entrar em convivência no mundo das mansões com pessoas que estão adiantadas em relação a ele, uns 2000 anos. Como que será? Pues ele vai se comportar como um débil mental diante desse avanço de 2000 anos na frente. Isso são as coisas que eu tenho curiosidade de saber. Vamos ver se alguém tem uma ideia para me explicar isto. Eu não tinha pensado nisso, mas é um bom ponto, né? Mas os mundos das mansões servem para equalizar todos nós, né? A gente vai chegar lá... Começa com onde a pessoa faleceu. Mas eu acho que... eu não sei. Depois passaram, vamos dizer, na época de Adão e Eva, aqueles que faleceram. Depois ressuscitaram, são na época de Jesus. Sim. Quanta coisa aconteceu. 1000 anos atrasados. Em relação àqueles que estão já em Morôncia, não? Porque eles vão para Morôncia, o primeiro mundo de Morôncia. Sim, o primeiro mundo das Morôncias. Então, devem ser muito idiotas essas pessoas, né, em relação aos que estão lá. O que você acha? Eu acho que são pré-primário, depois vai para o primeiro ano, depois vai para o segundo ano. Acho que é uma evolução. Eu acho que essas pessoas são teoricamente inferiores às que estão lá, na minha opinião, inferiores intelectualmente, não inferiores, não é a palavra inferiores, é menos, bom, não estão acompanhando, não está no mesmo estágio daqueles que estão lá, mas elas vão se aperfeiçoar, então é como se ela estivesse no pré-primário, depois ela vai passar para o primeiro ano, segundo ano, vai passar para o primeiro mundo, segundo mundo, até o sétimo mundo, e vai se aperfeiçoando, eu acho que é isso. Mas, com certeza, aqueles que ficaram 500 mil anos até a chegada do príncipe, aqueles que, bom, eles que deram o start, na verdade, os que 38 mil anos chegaram quando teve o Adão e Eva, sim, em relação àqueles que estavam lá, com certeza, eles eram menos desenvolvidos, mas eu acho que eles foram para uma classe especial, eu imagino. Uma classe onde todo aquele grupo estava junto, porque dispensacional é muita gente. Então, muita gente naquele mesmo grupo, eu acho. Sim, mas, por exemplo, aqui na Terra, vamos fazer uma analogia. Uma pessoa analfabeta aqui na Terra, ela, no entanto, se relaciona com as pessoas, ainda de um nível intelectual elevado, dá para se relacionar praticamente no convencional da vida social, de igual a igual. Agora, lá, 38 mil anos de diferença entre uma pessoa que é ressuscitada depois de 38 mil anos, vai lá para Morôncia, me parece um desequilíbrio muito grande isso, não? Como que vai acontecer? Porque essa pessoa que faleceu 38 mil anos atrás tem um atraso tremendo em relação ao processo evolutivo de Morôncia 1, não? Mas eu acho que lá... desculpa, tem muita gente na frente, mas é que, na minha cabeça, lá não é mundo evolucionário. Nós vamos evoluir, mas eu acho que o mundo lá, se eu chegar hoje, amanhã, depois de amanhã, ele vai... O primeiro mundo, o segundo mundo... São classes para mim, são classes de uma escola para mim. Eles vão ser sempre iguais, eu imagino assim, né? Se eu chegar hoje, amanhã, depois de amanhã, o primeiro mundo vai ser sempre igual, ele não é evolucionário como o nosso, eu imagino, assim, não sei. Então, tanto faz... Nós que evoluímos lá. Se eu chegar amanhã, ou daqui 1000 anos, o mundo vai... Lá, a Morôncia vai ser a mesma, eu penso assim. Mas Morôncia 2, por exemplo, Morôncia 3, Morôncia 4, apesar que são, vamos dizer, praticamente um aprendizado, não, que a gente está fazendo lá, não deixa de ser uma evolução. Vamos chamar isto que mutação. Então, no mundo de Nós Morôncia 1 vai evoluímos, para o mas mundo de Morôncia 2. não muda.
Eu concordo com a Estela também. Para mim, é uma grande escola com classes diferentes. Eu vou chegar primeiro na primeira classe, que é o mundo 1. Aí eu vou me equalizar lá e eu vou estar num nível tal que eu vou poder passar para a classe 2, que é o mundo 2, e mundo 3, e mundo 4. Eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza. Tudo bem, não é só uma curiosidade, né? Vamos Tá indo. bom. É, Obrigada, Franklin. Sandal? eu que agradeço, né? O mundo das mansões de número 1 é o mundo de correção de deficiências. Então, não importa há quanto tempo, 500 anos, 500 mil, 300 mil, 1 milhão de anos atrás, qualquer ser evolutivo que tenha volição e tomar decisões morais, no mundo número 1, todos eles vão ser corrigidos. Tudo que a correção de caráter, tudo que não é de aproveitamento para se tornar um ser espiritual. E gradativamente ele passando por todas essas correções, ele limpando, purificando, ele vai avançando. A mansão número 2, número 3, e é por isso que o corpo físico morre e se torna não físico nem espiritual, no intermediário, que é o moroncial. Do moroncial... Esse som é aí contigo? Daí tá difícil de ouvir. Oi? É difícil de te ouvir porque tem um ruído, um som. É o meu marido que está ouvindo jornal chinês. Desculpa. É que ele fica com o jornal chinês, daí dá para escutar, que ele não escuta muito bem, deixa bem alto. Mas está atrapalhando? Se estiver atrapalhando, eu mudo de lugar. Um ruído. Não, é chinês mesmo, não é ruído, não. Ele está falando chinês mesmo. E esse é o mundo das mansões, que o corpo vai se tornando mais purificado para entrar no corpo espiritual. Isso daqui eu vou falar daqui a pouquinho, Sandal. Eu ia falar outra coisa e acabei esquecendo. Tá bom, mas você está dando spoiler também da minha apresentação. Ai, desculpa. Não, não tem problema, brincadeira. Obrigada. Quando eu lembrar, eu falo. Já esqueci o que eu ia falar. Tá bom. Yara? Boa noite a todos. Franklin, quando você fez a sua pergunta, a minha mente começou a conversar com a minha alma e disse assim, e aí, né? Estou curiosa para pensar um pouquinho junto sobre isso. Sabe, assim, eu imagino, né, quando eu penso, que a nossa evolução, ela é infinita. E também imagino que, nesse sentido, há uma atemporalidade à medida que a gente morre e vai para as morôncias. E essa atemporalidade, ela dá um espaço maior para que os valores que nós vamos levar possam continuar sendo desenvolvidos, evoluídos, e, nesse sentido, eles vão purificando dentro de nós, numa compreensão mais expandida pela visão que a gente vai adquirindo nos mundos para os quais a gente for direcionados, né? E, nesse sentido, o nosso aprendizado ele é infinito também, porque a alma, para mim, ela é infinita. Então, essa vida que continuará, ela não vai parar de aprender, de viver nos ambientes que ela estiver. E eu imagino que na espiritualidade não é como aqui, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é de uma ordem de sutileza cada vez mais refinada. Fiquei pensando isso, sabe? Era isso. Obrigada, Yara. Obrigada. Lilian?
ficar com a imagem fechada para não cair a internet, tá? Tá bom. Então, eu penso assim, quando a gente morre, né, e mesmo que passe 1000 anos, a gente vai ressuscitar, o livro fala que a nossa evolução continua, naquele momento para a evolução que nós tínhamos até ali e continua no próximo mundo, né? Então, se for no mundo, se a gente não tiver muita evolução, então vai para o mundo das mansões número 1. Daí como é que é? O Franklin, ele falou que o mundo pode ser que esteja mais evoluído, né? Eu até acredito que os outros mundos evoluem também, porque nós vamos um dia todos nos tornar luz e vida, né? Então, quem sabe eles têm uma espécie de evolução também, mas sempre vai ter uma escola de prézinho para nós lá, entendeu? Né? Sempre como nós temos uma escola aqui de prézinho, primeiro ano, segundo ano, então lá também vai ter essas escolas que vão nos receber, porque a gente, né, vai ter um conhecimento ilimitado de tudo lá, e o primeiro e o segundo mundo são para curar as nossas deficiências que a gente levou daqui, né? Mas sempre vai ter ali uma salinha de aula, como você falou, né, Sueli? Uma sala de aula para a gente evoluir a partir dali. E a gente vendo também toda aquela maravilha de mundo moroncial que deve ser, né? A gente vai se animar, nossa alma vai se alegrar de ver tudo aquilo. Vai ser uma maravilha, gente. A gente vai se animar muito vai de ser evoluir. vai ter os querubim, não é? Então, os querubim que você falou ontem. É verdade. Isso mesmo. Estão lá nos recebendo. O nosso serafim maravilhoso. Então, tá bom. Obrigada, Lívia. Vou continuar, senão, aí se vocês quiserem, vocês interrompem. Então, a gente morreu, a gente está lá esperando, né? Nós somos peregrinos ascendentes. O que são os peregrinos ascendentes? São sobreviventes mortais do tempo e do espaço que se tornam acreditados para a ascensão progressiva ao paraíso. Cada um de nós. E nessa carreira ascensional, né, existe um plano definido de ascensão, um plano composto por 7 estágios da carreira evolucionária. Então, num primeiro momento, nós somos mortais planetários. Depois, a gente morre e nós nos tornamos sobreviventes adormecidos, esperando ou não a nossa ressurreição. A gente consegue a ressurreição e a gente acorda lá no mundo das mansões como estudantes dos mundos das mansões. E aí a gente passa para o universo local como progressores moronciais. Nós já somos moronciais, né? Quando a gente vai para o mundo das mansões, nós somos moronciais. E quando a gente está a caminho de salvo, então nós somos progressores moronciais. A gente conseguiu a fusão com o nosso ajustador do pensamento, a gente já recebe lá em salvo, então, o abraço da ministra divina e do nosso amado Jesus Cristo Micael, e a gente sai como pupilos dos superuniversos, como espíritos do primeiro estágio. A gente continua o nosso aprendizado e o nosso aperfeiçoamento, chega em Avona como peregrinos de Avona. E então, depois de passar por 1 bilhão de esferas perfeitas de Avona, de aprendizado, de ensinamentos, de aperfeiçoamento, a gente chega aos braços do Pai, lá no paraíso. Então, vamos detalhar mais um pouquinho de cada um desses 7 estágios da carreira evolucionária. Então, nosso primeiro estágio da nossa carreira evolucionária no universo começa aqui no nosso planeta de origem, no nosso caso aqui em Urântia. Depois do nosso curto e intenso teste aqui na Terra, nós prosseguiremos para cima e para dentro em direção à Ilha do Paraíso.
É importante que a gente lembre que cada um de nós é uma mistura evolutiva de personalidade, espírito, corpo, mente e alma. Nós somos cidadãos transitórios desse mundo. E a gente vive aqui por apenas um breve período, sei lá, 70, 80, 90 anos. Mas o nosso status de sobrevivência pode ser determinado aqui mesmo em Urântia. A gente decide, sim, eu quero continuar a minha carreira ascensional. Sim, eu aceito Deus como meu pai e toda a humanidade como meus irmãos. Então, é um passo para eu continuar. Aqui, então, que a gente aceita ou rejeita Deus, né? E, de uma certa maneira, que a gente vai definir o nosso futuro eterno. Então, nosso primeiro estágio, como mortais planetários. Seres de origem animal, com potencial ascendente, potencial de sobrevivência. Todos os mortais de todos os mundos recebem a mesma ministração de Deus e seus coligados, e a partir de algum momento gozam da presença do ajustador do pensamento em suas mentes. Desde que Jesus veio aqui para Urântia, todas as crianças entre 5 e 6 anos de idade, a partir do momento que elas tomam uma decisão moral, né, que elas escolhem fazer uma decisão moral, elas recebem a presença do ajustador de pensamento na mente delas. Então, o que é uma decisão moral para uma criancinha de 5, 6 anos de idade? Vou falar um exemplo bem simples, vai. Então, eu sou uma criança de 5 anos, 6 anos, e eu tenho uma boneca. E a minha amiguinha quer muito a minha boneca. A atitude em geral das crianças, né, elas são um pouco egoístas, né? Mas não, nesse momento, por algum motivo, eu vejo que minha amiguinha quer tanto a minha boneca que eu empresto minha boneca para ela e vou pegar um outro brinquedo para brincar. Então, essa pode ser uma decisão moral desse bebê de 5 anos, dessa criança de 5 anos. É uma coisa simples, né? Mas ela colocou o outro no lugar dela. Ela não foi egoísta, ela pensou no outro. Então, essa pode ser uma decisão moral. Outra coisa que eu queria dizer é que os padrões físicos da vida humana, eles variam de planeta para planeta. Então, em planetas habitados há mais de 1 bilhão de anos, por exemplo, a vida familiar, a cultura, elas são altamente avançadas. Nesses mundos mais antigos, os perigos como doenças, guerras, desastres naturais, eles quase já não existem, né? Então, nos mundos em luz e vida, isso quase não existe. E o livro fala, em algum momento, que se a gente fosse visitar um desses planetas, em luz e vida, a gente ia pensar que estava no céu. Já nos mundinhos mais novos, como o nosso, né? Urântia é bastante novo, a gente está nos estágios iniciais de desenvolvimento planetário. E é por isso que a gente passa por tantas vicissitudes e tanta instabilidade, né? Que existe tantos problemas que a gente tem que superar. Então, mortais planetários, continuando, são personalidades inteligentes e de livre-arbítrio, capazes de conhecer a Deus e ser conhecidas por Ele, capazes de amar a Deus e ser amadas por Ele. Cada um de nós tem a oportunidade de cumprir o supremo desafio do nosso Pai Celestial, que é ser perfeito como eu sou perfeito. E aí lá no documento 107 está escrito: tendo comandado ao homem que seja perfeito como ele próprio é perfeito, Deus desceu sob a forma do ajustador para tornar-se cúmplice experiencial com o homem, na realização do destino superno que foi assim ordenado. O fragmento de Deus que reside na mente do homem é a garantia absoluta e irrestrita de que o homem pode encontrar o Pai universal por meio da sua conexão com o seu ajustador divino, que veio de Deus para estar com o homem e torná-lo um filho ainda nos dias da carne. Na nossa carreira ascensional, o segundo estágio é como sobreviventes adormecidos. Então, a gente morreu,
e está lá esperando a nossa ressurreição. Então, o livro fala várias vezes que a morte é um portal que a gente atravessa para iniciar a nossa ascensão até o Pai. Porque a morte, ela nos fornece um meio natural de sair da nossa vida física, da nossa vida terrena aqui em Urântia. E o livro nos diz que que a gente não tem nada a temer. Por quê? Porque a gente não está sozinho nessa jornada. A gente tem dentro de cada um de nós um fragmento real do Pai, que é o nosso ajustador do pensamento. E ele espera pacientemente que a gente responda ao seu conselho, né? Às suas sugestões espirituais, para que ele possa nos guiar com segurança através de todo o universo. Então, nós podemos concluir que a morte é só uma fase natural no processo da vida eterna. Para você chegar na vida eterna, você tem que passar pela morte. E que o sono da sobrevivência é a ponte natural entre o céu e a terra. Então, os sobreviventes adormecidos são os mortais com status de sobrevivência que aguardam a ressurreição. Essas almas, elas devem descansar em sono inconsciente até o dia do julgamento de uma nova época ou de uma nova dispensação. Após a ressurreição, aqueles que houverem dormido 20.000 anos não reagem de um modo diferente daqueles que descansaram 3 dias, pois eles estarão totalmente inconscientes da duração do seu repouso. É importante que a gente pense, né, que a duração do nosso sono, né, desse sono enquanto a gente espera a nossa ressurreição, vai depender do progresso que a gente fez enquanto a gente esteve aqui em Urântia. Geralmente, quanto mais nós levamos uma vida equilibrada aqui na Terra, mais cedo a nossa ressurreição pode acontecer, né? O crescimento equilibrado, o desenvolvimento unificado das nossas naturezas física, intelectual e espiritual são muito importantes. Por quê? Bom, por exemplo, o Henrique sempre dá esse exemplo. Uma mente que vive sem Deus pode tornar-se um grande materialista. Então, mesmo que a pessoa ela até seja fraterna, ela até ajude as outras pessoas, se ela não acredita em Deus, ela pode se tornar muito materialista. E uma mente, por exemplo, religiosa super desenvolvida, ela pode se tornar fanática, né? A gente vê vários casos disso. Outra coisa que também é importante é que durante o sono de sobrevivência, né, a nossa alma, espírito e personalidades, eles são salvaguardados, eles ficam guardados até que a gente seja ressuscitado. Eles não ficam perdidos, né? Os esforços cooperativos do nosso serafim, do nosso par de serafins guardianos e do nosso ajustador do pensamento, eles entregam nossa alma, nossa identidade, as câmaras da Assembleia Vitalícia lá nos mundos das mansões. E lá nós seremos remontados e ganharemos uma forma moroncial. Outra coisa que também eu li até, estou fazendo uma apresentação para a semana que vem sobre as hostes seráficas, e eles falam, né, que um bom exemplo disso aqui, por exemplo, após a ressurreição, aqueles que houverem dormido 20.000 anos não reagem de modo diferente daqueles que descansaram 3 dias. Aí, um exemplo que me veio à cabeça é o seguinte: todo mundo já dormiu enquanto viajava, né? Todo mundo já dormiu no carro enquanto viajava, no ônibus, no avião, sei lá, no trem. Então, vamos dizer, eu saio aqui de Curitiba e estou indo para o Rio Grande do Sul. Eu pego um carro, e não sou eu que estou dirigindo, né? E eu durmo. Eu durmo e acordo só lá no Rio Grande do Sul, só lá em Porto Alegre, por exemplo. Para mim, é como se eu tivesse fechado os olhos e aberto os olhos novamente quando estava lá no meu destino. Então, eu imagino que esse sono da ressurreição, daqueles que aguardam a ressurreição, é a mesma coisa. Eu fechei meus olhos, eu abri, se eu obtive a ressurreição, eu abri meus olhos lá nas morôncias e é como se nada tivesse acontecido. É um abrir e fechar de olhos, né? Então, a gente não precisa se preocupar muito quanto tempo vai durar esse sono, né? Quanto tempo a gente vai ficar dormindo até que a gente seja ressuscitado.
O terceiro estágio da nossa carreira ascensional é como estudantes dos mundos das mansões. O mundo das mansões são as 7 esferas arquitetônicas de aperfeiçoamento que circundam o primeiro satélite de Jerusalém. Jerusalém é a capital do nosso sistema de Satânia. São 7 esferas de treinamento de todos os seres humanos que escolhem o caminho da ascensão. E é necessário percorrer essas 7 escolas com o fim de receber a cidadania de Jerusalém e poder passar para os níveis de ascensão subsequentes. Aí Jesus, quando esteve aqui, ele falou, na casa do meu pai há muitas moradas. E eu imagino Jerusalém, todo o nosso sistema assim, né? Então, Jerusalém aqui tá Jerusalém, e aqui estão 7 mundos cercados de 7 satélites. E o primeiro mundo aqui, que é o mundo do finalitor, ele tem os 7 satélites que são os 7 mundos das mansões. Então, por isso que na minha cabeça é aquela história da escolinha, né? Eu passo por essa escola, aí eu passei de ano, eu venho para essa, eu passei de ano, eu venho para essa, até que eu chegue não chego no mundo dos finalitores, eu chegue em Jerusalém. Então, todos os 56 mundos que rodeiam Jerusalém são devotados à cultura de transição dos mortais ascendentes. Mas os 7 satélites, que são esses aqui, do mundo número 1, são especificamente conhecidos como os mundos das mansões. Esse plano de treinamento e aprendizagem inicial dos mortais nos 7 mundos de aperfeiçoamento progressivo é quase universal em todo o nosso superuniverso, que é Orlonton. Então, é uma política do nosso superuniverso que a gente passe por esses 7 mundos de aperfeiçoamento progressivo. E o que são os estudantes dos mundos das mansões? São os mortais sobreviventes que ressuscitaram e despertaram lá no mundo das mansões que eu mostrei agora. Durante nossa vida como estudantes dos mundos das mansões, nós podemos tomar a decisão eterna de nos tornar um com o nosso espírito interior, o nosso ajustador do pensamento. Deus já faz parte de nós, e agora a gente decidiu nos tornar parte dele. Aqui nós tomamos a decisão de livre-arbítrio de fazer a vontade de Deus para eventualmente nos tornarmos perfeitos como o nosso Pai do paraíso é perfeito. A fusão com o nosso ajustador do pensamento garante que a gente vai desfrutar da vida eterna, porque depois que a gente se fusiona, não tem mais volta. Somos espíritos e vamos continuar até o paraíso. O quarto estágio da nossa carreira ascensional é como progressores moronciais. O que são os progressores moronciais? São seres evolucionários em avanço pelos mundos das mansões, né? Progredindo pelas esferas do sistema, da constelação, até as esferas do universo local. A progressão moroncial constitui parte do avanço contínuo do intelecto, do espírito e da forma da personalidade. Enquanto estivermos nos domínios do universo local, nós seremos seres moroncial. Então, aqui em Urântia, nós somos seres físicos, e enquanto a gente estiver nos domínios do universo local, nós somos seres moronciais. Eu fiz um gráfico lá na frente, eu copiei um gráfico lá na frente, e vai mostrar bem isso. Somente após o ingresso no regime do superuniverso, é que se inicia a carreira de espírito. Então, quando a gente se fusiona ao ajustador, a gente recebe o abraço de Jesus e da ministra divina lá em Salvington, e a gente passa para os domínios do superuniverso, ali se inicia a nossa carreira espiritual. Nós somos considerados espíritos do primeiro estágio. Então, a gente saiu do mundo das mansões e foi aqui para a capital do nosso sistema, que é Jerusalém, que é uma esfera artificial composta por 7 capitais maiores, que são esses mundos aqui, e mais os seus 49, né? Cada um tem 7, 49 subsatélites.
A conclusão de nossa vida no mundo das mansões de nosso sistema, ela marca o fim do nosso estágio número 3, né? Da nossa carreira ascensional. Quando entramos no 4º estágio da nossa carreira ascensional, nós fixamos a nossa residência em Jerusalém, que é a capital do nosso sistema local. Em relação à nossa condição terrena, nós emergiremos de Jerusalém como seres moronciais altamente evoluídos, bem equilibrados, educados e socialmente ajustados. Então, quando a gente chega em Jerusalém, está todo mundo na mesma página, está todo mundo equalizado, está todo mundo no mesmo nível, né? Então, quando a gente chega no primeiro mundo das mansões, como colocou bem o Franklin, está tudo uma bagunça, cada um está num nível diferente. A gente vai passando por todos os mundos das mansões e quando a gente chega em Jerusalém, está todo mundo já equalizado no meu ponto de vista. Nossa experiência terrena de viver em um mundo material agora é aumentada pelos desafios e as alegrias de viver na capital do sistema, que é Jerusalém. A gente sai de Jerusalém e vai para Edentia, que é a capital de Nor-Latradek, que é a nossa constelação. A gente vai para lá para aprimorar as nossas habilidades sociais e enriquecer a associação com o nosso ajustador do pensamento. Em Edentia, o individualismo é modificado por atividades que estimulam a cooperação social e ética de grupo. Vamos trabalhar em grupo. Não apenas nos relacionamos com mortais ascendentes de milhares de outros planetas que pertencem a essa constelação, mas também vivemos com muitas personalidades mononciais e espirituais altamente desenvolvidas. Trabalhar feliz e viver em harmonia com tantos tipos diferentes de seres exige sociabilidade, tolerância e aceitação espiritual. E eu acho que é por isso que aqui em Urântia a gente já vê isso acontecer bastante, assim, essa tentativa, né, de você conviver com a diversidade, de você tentar conviver em harmonia com a diversidade, né? Então, a gente está exercitando aquilo que a gente vai aprimorar lá em Edentia, a sociabilidade, a tolerância e a aceitação espiritual. Aí a gente vai para Salvington. E lá em Salvington, o homem é espiritualizado. Salvington é a morada de Cristo Micael, nosso Jesus e da ministra divina, e é a capital do nosso universo local, que é Nébadon. Então, agora a gente está pronto para experimentar, né, para aprender lá na capital de Nébadon. Nosso primeiro dia, eles contam, nas esferas de Salvington, começa nos mundos universitários dos Melquisedeques, que eu acho que é aqui, que é o número 1. Então, depois de ganhar residência no primeiro mundo universitário, nós fomos instruídos sobre a aventura do conhecimento que nos espera. Ou seja, nossa carreira ascensional é só aprimoramento e ensinamentos. A gente vai estudar por toda a eternidade. E eu acho isso maravilhoso. Os mortais ascendentes de todas as constelações de Nébadon passam por aperfeiçoamentos em todos os 490 mundos de Salvington. Para que então eles de Nébadon, de Salvington, desculpa, para que então eles possam adquirir o status de residência aqui na capital de Nébadon, que é Salvington. Então, primeiro, a gente vai passar por todos esses 490 mundos do circuito de Salvington, para então poder chegar até lá e receber de Jesus e da ministra divina o abraço que nos permite continuar nossa carreira ascensional. Então, em Salvington, cada ser ascendente receberá das mãos de Micael um salvo-conduto para seguir adiante pelo superuniverso como um espírito de primeira etapa. A gente não vai mais ser mononcial, a gente se fusionou com o nosso ajustador de pensamento e a gente se transforma em espírito de primeira etapa. A identidade espiritual só é alcançada pouco antes de partir de Salvington em direção aos mundos de recepção dos setores menores, no superuniverso.
Passar do estado moroncial para o mais baixo nível de espírito é uma ligeira transição. A mente, a personalidade e o caráter permanecem imutáveis durante esse avanço. E apenas a forma passa por uma modificação. Mas a forma do espírito é tão real quanto o corpo moroncial e é igualmente discernível, é igualmente reconhecível, né, por outros espíritos. E tem também uma curiosidade que é, embora o universo de Nébadon esteja abaixo na escala dos universos, no que diz respeito, porque a gente é muito novo, porque a gente passou pela rebelião de Lúcifer, porque a gente passou pela falta adâmica, né? Então, a nossa realização espiritual e o nosso desenvolvimento ético não é tão elevado assim. Mas isso faz de Nébadon, né, uma imensa clínica, da qual as criações vizinhas fazem uso. Então, nas faculdades Melquisedeques, eles dizem que as faculdades Melquisedeques ficam repletas de estudantes e visitantes que querem observar como é que funciona o nosso universo local e os mundos desse universo local. Bastante interessante. E aqui em Salvington, quer dizer, lá em Salvington, né? O crescimento espiritual é baseado no amor. Uma mudança espiritual significativa ocorre durante esse período e o nosso crescimento espiritual é baseado no amor. Com nossa fusão ao nosso ajustador do pensamento, Micael e a ministra divina confirmam o nosso status. Passamos de seres moronciais para personalidades espirituais de primeiro estágio. Depois que deixarmos Nébadon, o Espírito de Jesus continuará a ter uma influência poderosa sobre nós em nossa jornada até o Pai. Nós vimos o Filho e, portanto, até onde podemos compreender, nós vimos também o Pai do Paraíso. E agora, a gente começa o estágio do superuniverso de nossa aventura de treinamento evolucionário. A gente partiu do universo local de Nébadon para o aglomerado da capital do nosso setor menor. Mudar para a sede do universo local, né, Salvington, foi um grande passo para a gente. Mas avançar de Nébadon para o superuniverso é a confirmação de que nós, como peregrinos ascendentes, alcançamos o status estável da vida eterna. Então, o que são os pupilos do superuniverso? O quinto estágio da nossa carreira ascensional. São os ascendentes que chegam aos mundos de aperfeiçoamento do superuniverso e que passaram pela vida moroncial do universo local e agora são recebidos como espíritos de primeira etapa. Os pupilos do superuniverso dão início à ascensão dentro do sistema de educação e de cultura do superuniverso, que se estende desde as esferas de recepção dos seus setores menores, passando pelos mundos do estudo dos 10 setores maiores, e daí para as esferas culturais mais elevadas da sede central do nosso superuniverso, que é o Versa. Então, aqui uma foto do grande universo que tem a Ilha do Paraíso, as 7 esferas do Pai, do Filho e do Espírito, a Avona, e em volta os 7 superuniversos, sendo que esse aqui, pelo que a gente pode perceber e pela visão do Gary Tong, é um universo de Orvonton, cuja capital é o Versa. Nos domínios do superuniverso, esse espírito de primeiro estágio recebe uma instrução completa sobre a administração. E o seu principal estudo é o da administração do universo local e o do superuniverso. E existem 3 ordens de espíritos estudantes a partir de então. A dos setores menores, a dos setores maiores e a da sede central do superuniverso. E a finalidade de toda essa experiência, de todo esse aprendizado no campo da administração, não fica muito clara lá no livro de Urântia. Mas esse aperfeiçoamento todo é necessário tendo em vista o nosso possível futuro, né, o nosso possível destino como membros do corpo de finalidade, porque há uma especulação de que a gente
em algum momento, depois de sermos finalitores, quando os espaços exteriores começarem a ter vida, né? Que talvez o corpo de finalidade vá ter alguma função lá. Isso é uma especulação, mas pode ser uma verdade, já que a gente aprende tanto de administração do universo local e do superuniverso. Nossa primeira parada é nos mundos de treinamento de Menor a terceira, a capital do nosso setor menor, Ensa, que fica na constelação de Sagitário. Aqui tem uma foto que eu peguei do satélite da nuvem estelar da constelação de Sagitário. Achei linda. Começamos a dominar as propriedades materiais e a organização física do superuniverso, preparando-nos para uma aventura ainda não revelada que exigirá que tenhamos esse conhecimento científico. Aprendizado sobre os aspectos físicos da vida no universo. Essa educação nos preparará para os desafios intelectuais que nos esperam nos mundos sede do nosso principal setor de Expandon. Então, envolvidas na nuvem estelar subgaláctica de Sagitário, estão as 7 esferas de treinamento do nosso setor menor. Ao redor desses mundos, giram aproximadamente 100 universos locais, incluindo Nébadon. Juntos, eles formam o nosso setor menor, que contém cerca de 1 bilhão de planetas habitáveis. O maior, a quinta, a sede central do setor maior, Expandon, é cercada por 70 esferas de instrução intelectual avançadas do superuniverso. Só para lembrar, cada superuniverso é composto de 10 setores maiores. E cada setor maior é composto de 100 setores menores e cerca de 100 bilhões de mundos habitados. Nesses mundos, nossas mentes são desafiadas, enriquecidas e expandidas. Aqui, o desenvolvimento intelectual sobre o nosso superuniverso é perfeitamente ajustado. Depois de visitar as 9 outras capitais dos setores maiores de nosso superuniverso, estamos prontos para concluir nossa educação técnica e administrativa do superuniverso e a preparação espiritual final para a viagem definitiva para o centro. Deixamos o setor maior e viajamos para dentro em direção ao Versa, o centro administrativo e espiritual do nosso superuniverso. Então, uma foto do grande universo, né? Como eu tinha dito, paraíso, as esferas sagradas do Pai, do Filho e do Espírito, Avona. Aqui, em volta, ficariam os 7 superuniversos. Aqui tem um close no nosso 7º superuniverso, que é Orvonton. Aqui, o Versa, né? Que fica na Via Láctea. Aqui, Salvington, que é a capital do nosso universo local, Nébadon. Edentia, que é a capital da nossa constelação Noratadec. Jerusalém, a capital do nosso sistema. E aqui, pequenininho, na periferia do nosso 7º superuniverso, Urântia. E você, ó, está se enxergando? Você está bem aqui dentro. Então, o Versa, capital de Orvonton, sede central de aproximadamente 1 trilhão de mundos habitados. Cada um dos 7 grupos de esferas consiste em 70 mundos especializados, contendo milhares de instituições e organizações completas, devotados à instrução universal e à cultura espiritual, nas quais os peregrinos do templo, nós, seremos reeducados e reexaminados no preparo para o nosso longo voo até Avona. Os peregrinos do templo, ao chegarem, são sempre recebidos nesses mundos interligados. A diversidade cultural do superuniverso é impressionante. Nós iremos entrar em contato com seres ascendentes de quase 1 trilhão de planetas, bem como com os seres perfeitos do universo central de Avona e do Paraíso. Agora somos únicos em todo o universo, filhos espirituais do Pai Universal. Estamos a caminho do Paraíso.
E o sexto estágio da nossa carreira ascensional é como peregrinos de Avona. E lá, a nossa educação vai ser personalizada. É na chegada aos mundos de recepção de Avona que a educação espiritual realmente começa. Em Avona, nós faremos a nossa jornada a sós. Antes a gente estava em grupo, aqui a gente vai fazer a nossa jornada a sós. De agora em diante, não mais serão ministradas instruções em classes ou em grupos. Nós terminamos o nosso aperfeiçoamento técnico e administrativo dos mundos evolucionários do tempo e do espaço. Agora começa a nossa educação pessoal, a nossa educação espiritual individual. Do princípio ao fim, através de toda a Avona e seu 1 bilhão de esferas perfeitas, a instrução é pessoal e tem uma natureza tríplice: intelectual, espiritual e experiencial. Chegamos em Avona. Após as formalidades da nossa chegada a Avona, nos será concedido um longo período de lazer. Lá a gente vai ter oportunidade para procurar nossos amigos, nossos companheiros e colaboradores dessa longa experiência de ascensão. Também é possível consultar as transmissões para certificar-nos sobre quais peregrinos já partiram de Avona. Então, eu cheguei lá em Avona e falei, ixi, será que a Lilian já chegou ou que ela está vindo? O que será que acontece? Vou lá pesquisar para ver o que está acontecendo com a Lilian. Como mortais ascendentes, nós fomos minuciosamente instruídos sobre os assuntos dos mundos evolucionários do espaço. Agora, nós começamos um longo e proveitoso contato com as esferas de perfeição, 1 bilhão de mundos. E então, finalmente, nós chegamos ao 7º e último estágio da nossa jornada. Chegamos à Ilha do Paraíso, a fonte eterna de todas as coisas, o centro do infinito. A nossa jornada começa aqui em Urântia, um dos mundos evolucionários mais jovens do universo. E daqui a bilhões de anos, dotados de experiência, conhecimento e sabedoria, a gente vai subir a escada para o paraíso. Seremos mortais finitos que alcançaram a perfeição pela busca evolutiva do Pai Celestial. O paraíso é a sede central do universo dos universos. Não é como nada que a gente tenha visto nessa longa jornada. Residir no paraíso significa encontrar a Deus e ser incorporado ao corpo mortal de finalidade. De todas as criaturas do grande universo, apenas as que se fusionam com o fragmento do Pai, o ajustador do pensamento, podem fazer parte do corpo mortal de finalidade. Significa que nós, como seres evolucionários ascendentes, cumprimos plenamente a ordem do Pai, sede perfeitos. Ao nos fusionarmos ao nosso ajustador do pensamento, nós ascendemos pelo caminho universal da realização mortal, encontramos a Deus e fomos devidamente aceitos no corpo de finalidade. Então, assim que a gente chegar, nós vamos ser recebidos lá no paraíso por seres que possuem a cidadania da Ilha do Paraíso. E após o nosso período inicial, a gente vai começar a nossa associação com outros seres que também concluíram esse longo treinamento. Lá, a adoração é uma satisfação suprema, né? Todos os residentes do paraíso, eles ficam em adoração por muito e muito tempo. Tanto que tem alguns seres, alguns supernafins que vão lá falar, gente, chega de adoração, vamos lá trabalhar, mais tarde vocês adoram mais um pouquinho, porque é uma coisa assim, parece um vício lá para o pessoal lá do paraíso. Por quê? Porque compartilhar diretamente com o Pai do Paraíso é a maior alegria que a gente pode imaginar. Quantos bilhões de anos a gente levou para chegar lá, né? O que a gente mais quer é ficar adorando o Pai Universal. Só que a gente não recebeu todo esse treinamento experiencial, intelectual e espiritual apenas para ficar lá no paraíso em adoração. No paraíso, a gente vai se juntar aos mortais ascendentes, anjos e outros seres espirituais. Nós nos tornaremos membros do corpo de finalidade, um grupo de seres que ascendem ao paraíso e então se aventuram de volta aos superuniversos para servir os outros. Um fenômeno muito interessante e especulativo, que é aquilo que eu já falei ali na frente, parece estar
associado aos deveres do serviço desse corpo de finalidade. Seu trabalho parece ser temporário lá no paraíso e nos universos. Como os 4 níveis dos espaços exteriores são completamente desabitados, é possível que outra grande criação esteja sendo formada e planejada nesses 4 espaços exteriores. E pode ser que o serviço permanente desse corpo de finalidade, que passou por tanto aperfeiçoamento, venha a ser algum dia nesses 4 níveis exteriores. Mas os próprios reveladores falam que isso é pura especulação. E agora, eu vou fazer um resuminho de tudo isso que eu falei agora há pouco. Eu peguei um gráfico de uma apresentação do Henrique e adaptei aqui para a nossa apresentação. Então, é um gráfico da nossa carreira ascensional na realidade física, moroncial e espiritual. Realidade física aqui no planeta de origem, realidade moroncial aqui no sistema, na constelação e no nosso universo local, e realidade espiritual no superuniverso e Avona e Paraíso. Então, nós nascemos como criaturas mortais em um mundo evolucionário, e em algum momento a gente morre. Se a gente aceitar o Pai como nosso caminho e verdade, a gente vai acordar lá no mundo das mansões como seres moronciais. E no 7º mundo das mansões, a gente vai sanar todas as nossas deficiências físicas, mentais, além de a gente receber uma série de treinamentos e aperfeiçoamentos. Depois, se a gente for bem-sucedido, a gente continua nosso aprendizado como progressores moronciais, lá em Jerusalém. Aí a gente vai para Edentia, e até que, por fim, a gente chega lá em Salvington. Em Salvington, a gente se fusiona com o nosso ajustador do pensamento e recebe de Jesus e da nossa ministra divina o salvo-conduto que nos permite continuar. Fusionados, a gente deixa de ser seres moronciais e a gente passa a ser seres espirituais do 1º estágio. Aí a gente vai para o superuniverso como os pupilos do superuniverso, os pupilos dos altíssimos, recebendo mais treinamentos, mais aprendizados, passando pela sede do setor menor, depois setor maior, e então o nosso aprendizado passa a ser lá em Vérsia, que é a sede do 7º superuniverso, que é Orvonton. Quando a gente terminar esses estudos e esses treinamentos específicos, nós nos tornamos peregrinos de Avona, um mundo perfeito com seu 1 bilhão de esferas. E, finalmente, a gente chega ao paraíso, onde nos tornamos parte do corpo mortal de finalidade. Nossa viagem de perfeccionamento é longa. Para cumprirmos o mandamento do Pai, sede perfeitos como eu sou perfeito, nós passaremos por 1141 esferas, mais o 1 bilhão de esferas do universo perfeito de Avona. E em toda essa longa carreira ascensional, nós teremos um modelo, um exemplo que a gente pode seguir. Jesus. Jesus pode não ser o exemplo exato, técnico e detalhado para todos os mortais de todas as idades, em todos os reinos desse universo local. Mas ele é, para sempre, a inspiração e o guia de todos os peregrinos que vão para o paraíso, vindo dos mundos da ascensão inicial, atravessando um universo dos universos e passando por Avona, indo até o paraíso. Jesus é o caminho novo e vivo do homem até Deus, do parcial ao perfeito, do terreno ao celeste, do tempo para a eternidade. Jesus dificilmente considerava esse mundo como um vale de lágrimas. Ele o via mais como o vale da edificação das almas, a esfera do nascimento dos espíritos eternos e imortais da ascensão do paraíso. É importante ter em conta que na eternidade compreenderemos completamente os planos que o Pai amoroso tem para nós. Hoje, a certeza que temos é a de que o Pai do Paraíso ama cada um dos seus filhos terrestres. A meta da eternidade está adiante.
A aventura de alcançar a divindade está diante de vós. A corrida da perfeição está em curso. Todo ser desejoso de participar poderá fazê-lo. E uma vitória certa irá coroar os esforços de qualquer ser humano, nessa corrida de fé e confiança, dependente em cada passo do caminho, da orientação do ajustador residente e do guiamento do Espírito da verdade, o Espírito do Filho do Universo, que tão generosamente foi vertido sobre toda a carne. Disse Jesus. O Pai fala dentro do coração humano como uma voz baixa e calma, dizendo: este é o caminho, ande nele. Deus reside dentro de ti e ele transformou-se no que tu és para que ele possa fazer de ti o que ele é. Obrigada.